Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui sem fundo musical, né? Sem fundo musical, deixa eu ajustar aqui. Porque quando a live ela é compartilhada no Facebook, né, está dando alguns problemas, né? Quando eu coloco o fundo musical. O Facebook ele tá querendo aí me barrar minha live. Então, não sei porquê, mas nós vamos prosseguir hoje. Se der tempo, a gente fala de porção dobrada. Hoje a Isa não pôde estar conosco. A Isadora, por conta do trabalho, ela trabalha dando plantões, né? O sistema de trabalho dela, no trabalho dela é assim, é com plantões, então ela não vai conseguir estar conosco. E, mais uma vez, nós estamos aqui falando do livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. Se você tem interesse em adquirir o livro físico, me chama no direct, mas tem também o livro versão digital, versão e-book, pelo site da Amazon. Só procurar lá. Não coloca só Bendito Fruto não, porque tem uma infinidade de Bendito Fruto lá. Mas se você colocar Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora, Camila B. Santos. Nem precisa colocar o meu nome, coloca só Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora, você já consegue encontrar. Eu vou deixar os links na descrição. Não deixe de visitar a nossa loja, a loja de t-shirts 100% algodão, com mensagens bíblicas, que 50% do lucro dessas camisetas é para ajudar na obra missionária. Queridos, a Igreja de Jesus, ela é uma só. Ela é uma só. Quem tem esse pensamento que você não pode ajudar quem é missionário, quem é um missionário, que não é da igreja onde você congrega, não conhece o Evangelho de Jesus. Então, a Igreja de Jesus, ela está aqui para ajudar. Se você não pode ir até esses lugares, você pode contribuir, ok? E uma estratégia que o Senhor nos deu foi fazer isso através das t-shirts, além de evangelizar com as mensagens a ajudar. E a minha amiga Elaine Moraes, né, a futura vereadora de São Joaquim da Barra, ela não pôde estar em uma das lives que eu anunciei aqui por motivo de força maior, mas eu vou iniciar essa live antes de nós orarmos com o comentário dela. Ela comentou o livro e ela colocou aqui: surpreenda-se e se delicie com essa leitura. O conteúdo traz à memória o que foi, o que é e o que será. Este é o tempo para você descobrir que tem uma herança no Pai, o Eterno. Elaine A.S. Moraes, minha amiga, futura vereadora de São Joaquim da Barra. Em nome de Jesus. Vamos lá, uma filha de Deus muito querida. E nós vamos ainda continuar de bastardos a filhos, vamos falar um pouquinho de bastardia, de orfandade, de bastardia, porque tem umas coisas que eu acredito que são muito importantes de pontuarmos. Eu sei que falamos sobre isso na live passada, a Isadora ela trouxe alguns pontos que não estavam aqui no livro.
alguns pontos sobre as feridas emocionais, né, tão conhecidas, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui. Nós começamos esse capítulo, o 8º capítulo, chamados à primogenitura, falando sobre o quê? Sobre identidade, falando sobre a paternidade de Deus, sobre identidade em Cristo Jesus, falando sobre tudo aquilo que nos toca como filhos de Deus, sobre o princípio da identificação. Quão profunda foi aquela live. Se você não assistiu, está gravada tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, no canal Mergulhando na Palavra. Se você ainda não é inscrito no canal Mergulhando na Palavra, vai lá na minha bio, você encontra, se inscreve no canal e divulga. Gente, compartilha essa live, curte a live, comenta a live, porque o Instagram, né, tanto o Instagram quanto lá no YouTube, é assim a linguagem do YouTube para dizer que algo tem uma relevância e para ser compartilhado, para ser visto, é através disso, do comentário, da curtida, do compartilhamento, ok? Bom dia, mãe, um beijo. Um beijo para a senhora. Vamos orar para a gente começar? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te dou graças, meu Deus. Obrigada, Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui. Obrigada por nos sustentar, Senhor. Tu és o nosso sustentador. Tu és, Senhor Deus, aquele que nos guia, aquele que nos dá vida, aquele, Senhor Deus, que renovou as tuas misericórdias sobre nós nesse dia. Senhor, nós não precisamos sentir para saber, nós não precisamos ver para ter certeza. Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu e creu. E nós, Senhor Deus, queremos tomar posse dessa bem-aventurança, de não ter visto nosso Senhor pessoalmente, de não ver muitas coisas, mas crer, porque a fé, Senhor, é um firme fundamento pelo qual, Senhor, nós caminhamos, nós nos apoiamos. A fé, Senhor Deus, não em nós mesmos, a fé não num pensamento positivo, a fé não na força em qualquer pessoa, em qualquer figura, em qualquer coisa, mas a fé em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E por isso nós exaltamos o teu nome, Jesus. Nós exaltamos o teu nome. O nome acima de todo nome. O nome que nos cela, o nome que nos compra, o nome que nos carimba como filhos, que nos marca, o nome pelo qual nós, como família de Deus, somos representados na eternidade. Eu sou representado. Todo aquele que é unido a Jesus de Nazaré é representado pelo nome do primogênito, primogênito entre muitos irmãos primogênitos também. E nós te agradecemos pelo teu sacrifício, te agradecemos porque cremos que o Senhor veio em carne a esse mundo, que o Senhor se fez presente, que o Senhor andou por esse mundo 33 anos e meio e se entregou por nós como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Tu és o caminho vivo, santo e irrepreensível até o Pai, o caminho estreito, o caminho que nos leva ao Éden novamente,
o caminho que nos leva à comunhão, o caminho da paternidade, o caminho que nos introduz à família de Deus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Nos cobre com teu sangue nessa hora. Repreendemos toda ação maligna. Repreendemos toda ação maligna. Cerca-nos com os teus anjos. Em nome de Jesus. Acampa os teus anjos sobre a vida de cada pessoa que está assistindo esta live. De cada pessoa que vai assistir, Senhor. Aqui pelo canal do Instagram, pelo canal do YouTube. Ó Deus, cada pessoa que vai ser tocada pelas tuas palavras, Senhor, não pelas minhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém, amém. Amém. Eu recebo outro. Amém. Vamos lá. De bastardos a filhos, nós falamos sobre primogenitura. No capítulo 8, iniciamos o capítulo 8 falando sobre primogenitura. Como a primogenitura ela era importante, nós falamos sobre primogenitura carnal, primogenitura espiritual, a eleição natural, a eleição pela graça. Nós falamos sobre princípio da identificação, da igreja dos primogênitos. Nós falamos na live retrasada. Nós falamos sobre isso quando introduzimos o capítulo 8, chamados à primogenitura. E lá nós entendemos que nós fomos chamados a ser como Jesus, eleitos pela graça, não pelo sangue, não pela carne, não pela primogenitura natural, como era no Velho Testamento. Ali era só uma sombra de uma realidade cumprida em Cristo Jesus e manifesta para todo filho de Deus. Amém? Então, de bastardos a filhos, após a morte do patriarca, o primogênito tinha muitas responsabilidades, pois assumia de forma ampla a função administrativa que cabia àquele, ou seja, que cabia ao pai que morreu e agora iria ser do primogênito. A responsabilidade advinda da primogenitura é abraçada pelo cristão que está pronto para manifestar o amor sacrificial. O contrário também é verdadeiro. Aquele que não está pronto, que é infantil espiritualmente, ou está sob um espírito de bastardia ou orfandade, sacrifica o seu fruto. Sacrifica o seu fruto. Guarda isso, porque é por isso que nós estamos falando disso. Sobre esse tema de bastardos a filhos. Por quê? Porque quem está sob um espírito de bastardia ou orfandade, ele sacrifica o seu fruto, comprometendo o legado. Então, nós estamos falando no livro, na mensagem Bendito Fruto, nós estamos falando sobre fruto, né? Numa mensagem, numa visão estendida, desde do Gênesis, né? Permeando aí sobre várias passagens das Escrituras. Já falamos de Apocalipse. Então, em toda a Escritura nós estamos falando sobre fruto. E por isso que nós vamos falar dessas passagens e desse tema, porque toca ao nosso tema, que é frutificação. Então, a bastardia, bastardo, é aquele que nasceu de uma relação extraconjugal. E o órfão é aquele que foi abandonado ou desamparado pelo pai. E espiritualmente falando, todo aquele que nasceu neste mundo, ele já nasce, nós já explicamos isso em outras lives, todo homem que veio que nasce nesse mundo, todo homem, toda mulher, todo bebê,
ele já nasce com um problema. Ele nasce com seu espírito morto, desconectado da paternidade de Deus. Então ele já nasce órfão. Ele já nasce com essa orfandade debaixo de um espírito, de uma situação de orfandade. Por quê? Porque ele está desligado, desconectado do seu pai genuíno, que é Deus. Isso está onde? Isso está em Romanos 3:23, que diz que porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, estão da glória de Deus. Então, o homem nós já explicamos, Paulo faz essa divisão só para termos de entendimento, porque o homem é uma unidade, né? É uma unidade, é corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo, mas quando o homem, Adão e Eva, eles comeram do fruto, o espírito morreu. Nesse momento houve separação entre o homem e Deus. Por isso que nós falamos, tanto na live atrasada como na live passada, que as pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Não. Aliás, todo mundo é imagem e semelhança de Deus. Não. Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus antes da queda. Depois da queda, ficou só uma expectativa. Por quê? Porque estavam separados no seu espírito, mortos no seu espírito. Romanos 3:23, separados da glória de Deus. E isso é restituído onde? Na pessoa de Cristo Jesus. Na pessoa de Jesus de Nazaré. Então vamos prosseguir. Então, orfandade é uma coisa, bastardia é outra. Só que todas essa bastardia e todas essas feridas que a Isadora trouxe, né, que é a psicologia que fala, isso não está no livro Bendito Fruto, mas ela trouxe esse plus, né? Ela trouxe falando sobre rejeição, porque o bastardo, ele é uma pessoa que ele sofre rejeição. O órfão sofre essa rejeição, esse abandono. E a psicologia explora isso. Explora no sentido de trabalha com isso. Mas a visão aqui, nós trazemos no livro uma visão bíblica. A visão bíblica sobre isso. Então, todas as feridas, na realidade, elas são um desdobramento do quê? Da orfandade. Todas as feridas, que são chamadas as feridas emocionais, elas são um desdobramento, consequência da orfandade, da separação do homem e Deus. Consequentemente, a resolução e a cura para todas elas é o quê? A paternidade de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, em termos espirituais, a bastardia ela é filha do espírito de orfandade, que envolve um mundo desde a separação entre Deus e o homem. Nós temos a triste história do primogênito Jefté, filho de Gileade, com uma prostituta. A Bíblia conta que seus meios irmãos o expulsaram, pois não queriam dividir a herança com ele. A história de Jefté está lá em Juízes 11:2, né? Quem quiser se aprofundar, quem quiser ler, aconselho você a ler Juízes 11:2. No capítulo 11 você vê a história de Jefté. Com o histórico familiar conturbado de bastardia, rejeição, abandono e amargura, o caráter de Jefté e suas reações foram moldadas pelas suas feridas. Isso é exposto quando Jefté alcança uma posição de liderança no meio do povo para lutar contra os filhos de Amon,
Quem estiver acompanhando, quem quiser acompanhar pelo livro, nós estamos na página 147. E eu quero ler essa passagem com você, porque essa passagem ela traz coisas muito importantes de nós analisarmos. Juízes 11, do 7 ao 10, diz assim: E Jefté disse aos anciãos de Gileade: Não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? E por que agora vindes até mim, agora quando estais em aflição? É aquela coisa, né? Agora que você precisa, agora que tu precisa, tu vem, né? Atrás. É o que Jefté tá falando, né? Não foi tu que me mandou embora? Não foram vocês que me expulsaram lá da casa do meu pai? Agora que vocês estão precisando, né? Vocês estão vindo atrás de mim. Olha a amargura, olha a falta de perdão que está no coração de Jefté. E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: Por isso voltamo-nos para ti agora, para que possas ir conosco e lutar contra os filhos de Amon e ser nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se vós me trouxerdes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? Então, olha a preocupação dele. Ele não estava preocupado com a terra dele, com um povo que era sangue do sangue dele, que estava sendo oprimido pelos inimigos. Ele estava dizendo: olha, se vocês me levarem de volta, se o Senhor for a meu favor entregar os filhos de Amon, né, através de mim, eu vou ser o vosso cabeça, ou seja, eu vou liderar sobre vocês. Olha a preocupação de Jefté. E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: O Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Então foi feito ali, foi firmado ali um trato, né? Foi feito ali um pacto. Entenda, sem a paternidade de Deus e de uma identidade moldada a partir dele, jamais desfrutaremos plenamente da primogenitura que nos foi entregue. Aquela primogenitura que nós falamos lá na live atrasada, em Chamados à Primogenitura. Estas pessoas, elas sofrerão ataques e influências de Amon, um principado assassino que teve sua origem na relação incestuosa entre Ló e sua filha mais nova. São pessoas atacadas na região da sexualidade, da sensualidade em geral. Entenda-se todo tipo de perversão sexual contrária ao padrão bíblico e que podem até vencer essa batalha, como foi o caso de Jefté. Jefté foi um juiz. Ele venceu a batalha contra os filhos de Amon pela ajuda do Senhor, mas a sua sede por posição e status mata o seu fruto. E nós vamos entender o porquê que o fruto ficou comprometido. Então, quando Jefté ouve esse trato ali dos anciãos de Gileade e ele volta como juiz, o que ele faz? Ele pensa: poxa, eu falei com os anciãos que se o Senhor entregar os filhos de Amon a mim, e que se eu vencer eles, eu vou ser o quê? O cabeça. E nós firmamos um trato. Então, o que foi que Jefté fez? Jefté foi, né, para não ter perigo disso não ocorrer,
dele ser o cabeça sobre o povo de Gileade, Jefté foi e fez um voto ao Senhor. Um voto para fazer com que o Senhor cumprisse aquilo que estava no coração de Jefté. Então, Jefté vai eu não vou ler a passagem toda, mas só um pedacinho para você entender. Juízes 11. Isso está em Juízes 11, 30, 31, 34, 35. Mas eu vou ler só a primeira parte. Diz assim: e Jefté fez um voto ao Senhor. Por que ele fez esse voto ao Senhor? Porque ele já tinha feito trato lá com o povo atrás. Que se o Senhor entregasse, ele seria o cabeça. Então, ele estava muito interessado nisso. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então serás que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar, quando eu retomar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor. Preste atenção nisso. Certamente será do Senhor. E eu oferecerei como oferta queimada. Só que quem sai ao encontro dele, depois que ele volta de ter vencido os filhos de Amon, é a filha dele. E ele entrega a filha dele em holocausto a Deus. Tem umas pessoas, eu já ouvi muita gente falando, mas ele não sacrificou a filha, ali foi alegoricamente. Na verdade, ele não entregou ela para se casar. Queridos, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Ele fala: eu oferecerei como oferta queimada. É um holocausto. Oferta queimada é oferta queimada. Não é alegoria, é oferta queimada. Então, olha só onde chega a sede de poder de uma pessoa. A sede de poder leva à loucura, leva à imprudência. Ele chegou a ser tão imprudente naquele voto, ele queria tanto que o Senhor fizesse isso por ele, para que ele liderasse o povo, para que ele ficasse por cima, para que ele fosse o cabeça, que ele chega a sacrificar aquilo que o Senhor mesmo, que é herança do Senhor, o que o Senhor tinha gerado através dele e da esposa dele, que era a filha, que daria o quê? Uma descendência ali, que perpetuaria o nome. O nome, ainda que fosse o nome do esposo. Porque ela iria casar e levaria o nome do esposo. Mas olha que imprudência, olha que loucura. Olha que loucura. Sede de poder. Então, pessoas que estão sob a bastardia, elas querem se afirmar no quê? Na posição. Querem se afirmar no que elas podem fazer e não no que elas são de fato. E elas sacrificam o fruto. Sacrificam o fruto. Sob a influência desse principado, a herança do Senhor é sacrificada e o legado perdido, contanto que eu, aqui está entre aspas, que eu seja satisfeito e os lugares altos alcançados. Amon odeia o fruto do ventre. Amon odeia o fruto do ventre. Olha o que está escrito em Amós 1,13. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam, ou seja, abriram, rasgaram o ventre as grávidas de Gileade
para dilatarem os seus termos. Olha o que era que esse povo fazia em guerra, um povo cruel que odiava o fruto do ventre. Eles rasgavam a barriga das grávidas, assassinando tanto mãe quanto filhos de uma forma tão cruel. Esse principado aqui, ele age no mundo hoje, nos abortos, no sacrifício, quando as pessoas a palavra me fugiu, quando elas escolhem não gerar para ter uma vida profissional bem-sucedida. Por quê? Porque filho dá muito trabalho. Não é a cultura do mundo, não é essa? Ora, querido, tudo dá trabalho. Viver dá trabalho. Viver dá trabalho. Tudo dá trabalho. Agora, a vida profissional, a pessoa não vê como um trabalho, mas ela vê como algo a ser perseguido. Mas aquilo que é precioso para Deus, que Deus diz que os filhos são herança dele, não vê como precioso. Não vê como precioso. Essa é a cultura desse tempo. Uma cultura muito debaixo desse principado aqui. Um indivíduo debaixo dessa influência não frutifica, mata, não herda, mas ambiciona lugares altos e sacrifica quem quer que seja, inclusive a família, contanto que cumpra os anseios do seu eu. Né? É aquele negócio, olha, amordaça a família, oprime a família em nome do meu ministério. Abandona a família, não faz papel do sacerdote, e todos são sacerdotes, homem e mulher, não faz o papel, não exerce o sacerdócio sobre a sua casa. Por quê? Por causa do ministério. Porque família não vê como ministério, vê como ministério estar fora, atuando em algo. Então há muitas distorções. E aqui no Brasil, né, eu falo um pouquinho, eu não vou entrar nisso, mas nós temos o quê? Nós temos uma história que reforça tudo isso, a bastardia, né? A nossa história de como o Brasil foi formado, de como todas essas gerações, como a miscigenação portuguesa, né, com a indígena, como tudo aconteceu, como os escravos vieram, quantos bastardos foram gerados aqui em solo brasileiro, quantos órfãos nós temos hoje. É uma cultura, nós somos o quê? Visto como a terra do carnaval. Quantos bastardos depois do carnaval? Quantos bastardos? Eu falo aqui um pouquinho sobre também a figura da padroeira, né? Que é um termo errado. Padroeira, esse nome, ele é designado ao que? A pai, mas é usado para uma figura feminina, né? A distorção de papéis. Então isso é muito sério. Curioso e sério, né? Então a paternidade de Deus é o que nós precisamos para a cura das feridas. Mas isso não é feito através de uma boa pregação, embora seja importante contra as fortalezas da mente. Além da renovação da mente pela palavra e confissão de pecados, nós precisamos de um relacionamento real e profundo com Cristo através do Espírito Santo, pois este é quem nos adota
e testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então Jesus, ele é o caminho para o Pai. Quer viver paternidade? Mergulha na pessoa de Jesus, em conhecer Jesus. Mergulha, Mateus 6,6, mergulha nas Escrituras, em conhecer quem é Cristo, não de forma religiosa, mas conhecer, ser transformado pela pessoa de Jesus, ser transformado primogênito de Deus pela primogenitura de Jesus. Por quê? Porque ele é o caminho para o Pai. Não conheceremos paternidade sem a pessoa de Jesus. Então, há que se considerar aqui uma reflexão, que se fala tanto em paternidade e o que nós observamos são pessoas totalmente feridas. Por quê? Porque buscam curar sua paternidade na psicologia, em tudo que é terapia. Camila, você é contra a psicologia e a terapia? Sou contra isso, sim. Por quê? Porque isso não vai te dar uma identidade. Contra os coaches não vão te dar uma identidade. O único caminho para o Pai é Jesus de Nazaré. Então você tem que buscar Jesus de Nazaré. Ah, mas eu fui numa palestra coach, ou eu fui na terapia e na psicóloga e eles falaram de Jesus, eles são cristãos. Queridos, a Escritura, ela é suficiente. A Escritura é suficiente. Já pensou se não fosse? Que a psicologia é uma ciência que ela é mais nova do que o Evangelho. Então, o que seria das pessoas antes se o Evangelho não fosse suficiente? Nós estamos falando das palavras de Jesus, nós estamos falando do Evangelho de Jesus. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. O único que pode vivificar, o único que pode nos adotar como filho é o Espírito Santo de Deus, que já nos foi entregue. Foi entregue a todo aquele que se une a Jesus. Foi derramado sobre todo aquele que se une a Jesus. Então, nós temos que mergulhar em Cristo se nós queremos ser curados de toda ferida emocional, se nós queremos passar de bastardos a filhos, de órfãos a filhos. Olha o que o Salmo 68:6 fala. Deus põe o solitário em família, ele liberta aqueles que estão presos em correntes, mas os rebeldes habitam em terra seca, terra que não frutifica, terra árida, terra estéril. Mas Deus é aquele que põe o solitário para viver em família. Deus é aquele que nos insere na família dele através do Espírito Santo, do caminho que é Jesus. O Senhor tem uma família para mim, para você. O Senhor tem uma família para nós e cura para nós. A cura é a paternidade de Deus, através de Cristo Jesus. Quem possuiu a terra prometida foram os filhos dos incrédulos que morreram no deserto. Os filhos dos mais velhos, só Josué e Calebe. E dos mais novos, os filhos, mas já eram homens feitos. Mas eram filhos, já eram homens de guerra, já eram homens com idade de guerrear. Não eram criancinhas. Eles herdaram a terra e tomaram posse da promessa. Esses não eram mais crianças, mas, pois o que seria exigido destes, a infantilidade não sustentaria. Somente um maduro administra a herança.
E esta não é um pedaço de terra físico ou riquezas terrenas. Ela é dobrada em valor, maior em valor do que qualquer bem que o dinheiro possa comprar. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa porção. Uma porção dobrada, dupla, abundante. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa herança. Então, eu iria começar a porção dobrada hoje, mas eu vou deixar a porção dobrada para a próxima live. Mas o que eu quero enfatizar? Conheçamos a Cristo. Conheçamos a Cristo. A vida eterna é essa, conhecer a Cristo, conhecer o Pai e aquele a quem Ele enviou, que é Cristo. Essa é a vida eterna, vida abundante. Conhecer Jesus de forma profunda, ser curado nas suas mazelas, todo aquele que está sob um espírito de bastardia, sob um espírito de orfandade, seja qual for a ferida que você quiser dar nome. A tua cura está em se render a Cristo Jesus, que vai te levar para o Pai, para a família de Deus, te inserir numa família. E você vai ser tratado com óleo, com bálsamo, pelo Espírito. O Espírito de Deus vai testificar no teu espírito que você é filho, que você é filha. E vai tratar das suas feridas, vai te abrir os olhos, vai cuidar de você, vai estar com você na caminhada, vendo você crescer paulatinamente, te sustentando ainda nas infantilidades, te sustentando ainda na imaturidade, naquilo que você não entende e te ajudando, porque Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador. Aleluia, aleluia. Vamos orar? Vamos orar para encerrar essa live hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é viva, é eficaz. E é mais cortante e penetrante que uma espada afiada de 2 gumes. Deus, faz separação, Senhor Deus, dos nossos órgãos. Faz separação, Senhor Deus, da medula. Faz separação, Senhor Deus, da alma e do espírito. Faz separação, Senhor. Vai, Senhor Deus, penetrando tudo em nós e discernindo, Senhor, as intenções do nosso coração, expondo, Senhor Deus, aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós sabemos e também aquilo que nós não enxergamos. Vem expondo, Senhor Deus, com a Tua cura, Senhor, a Tua cura. Senhor, derrama da Tua paternidade, derrama do Teu amor sobre nós, Senhor. Derrama, Senhor, derrama. Sopra, Espírito Santo, dos Teus ventos, sopra dos Teus ventos sobre esta pessoa que está vendo, sobre esta pessoa que vai ver, aqui no canal do Instagram, lá no canal do YouTube, sobre as nossas vidas. Nos cela, Espírito Santo, testifica no nosso espírito que nós somos filhos, filhas amadas de Deus, que nós não somos mais órfãos, nós não somos bastardos, nós não precisamos provar nada para ninguém, nós não precisamos estar provando que nós somos bons, nós não precisamos estar provando que nós sabemos, nós não precisamos provar que nós temos, nós não precisamos provar que somos filhos. O filho não precisa provar
que tem pai, só prova que tem pai quem é bastardo, quem é órfão, que vai procurar o pai e quer fazer o exame de DNA, que tem que provar. Nós não precisamos provar, a nossa paternidade está em ti, ó Deus. A nossa paternidade está em ti. A nossa paternidade está em ti. A nossa paternidade foi gerada pelo teu Espírito. Nos marca com teu sangue, nos circuncida. Ó Senhor, nos ajuda, cuida de nós como filhos, nos ensina a conhecer as profundezas de quem Cristo é, nos leva a contemplar a beleza de quem é Jesus. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sopra, Senhor, cura, paternidade sobre cada pessoa que vê essa live, sobre cada pessoa que vai ver essa live, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela primogenitura que nos foi dada. Te agradecemos, Senhor Deus, pela nova vida, te agradecemos pela pessoa de Cristo, nosso novo e vivo caminho. Te agradecemos, Pai, pela tua paternidade. Pela tua paternidade, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos colocou dentro da tua família. O Senhor nos colocou dentro da tua família. Obrigada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós repreendemos toda palavra contrária. Nós repreendemos toda seta do inferno que fala o contrário, que fala que nós fomos abandonados, que fala que nós não somos queridos, que fala que nós somos, Senhor Deus, rejeitados. Isso é fala do inferno. O Senhor nos amou e o Senhor já provou isso, entregando Cristo Jesus quando ainda éramos pecadores, como fala a tua palavra. O Senhor amou o mundo, o Senhor amou o mundo, o Senhor amou o mundo que entregou Jesus. E nós te agradecemos. Aleluia, nós te agradecemos. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigada. Obrigada a cada um que está aqui na live, obrigada. Compartilhe essa live, compartilhe essa palavra, curta, comente, para que essa live seja dada visibilidade a ela, seja dada visibilidade para outras pessoas, em nome de Jesus. Até a próxima terça, em nome de Jesus Cristo.